Hey galera, aqui é o Ura Cartoon, trazendo pra vocês o primeiro IC de Steven Universo, já que vocês pediram tanto por isso, então vamos ver se vale a pena, com o primeiro tema sendo o mais polêmico possível. E se Rose Quartz não fosse a Diamante Rosa, como seria o desenho se isso fosse um fato, não uma mentira? E no final vamos julgar se essa mudança seria melhor ou pior pro desenho. Eu sempre começo esse quadro falando nas possibilidades de tal coisa acontecer ou motivos plausíveis, sendo que nesse caso específico eu simplesmente não preciso. A série inteira, Rose é tratada como a melhor Jean do mundo e quando surge Diamante Rosa na boca do povo, ela era uma desgraçada que Rose precisou eliminar para garantir que a Terra seja livre. Oportunidade para isso, realmente se provar e etc. nunca faltaram. Então como seria possível que Rose e Diamante Rosa não fossem a mesma Jean, se na verdade sempre foram a mesma pessoa? Isso na verdade é muito fácil, porque a mentira que Rose contava para todo mundo é tão elaborada que realmente pode ser contada aí algo para justificar isso. A história que Garnet conta em Sua e Minha Mãe seria totalmente verdade. Rose Quartz seria apenas uma super soldada produzida na Terra, mas, diferente das outras quartos ou diamantes, apreciava muito a beleza e a vida daquele planeta, realmente tentando falar com a mimada e insuportável Diamante Rosa, algo em vão, por isso teria iniciado a rebelião, e futuramente a guerra pela liberdade da vida terrestre e das gens que queriam viver de formas proibidas pelo planeta natal. Rose seria tão poderosa pelo mesmo motivo da Jasper. Ela seria uma Rose Quartz excepcional que saiu de um buracão ao invés de um buraquinho. Fora que Roses Quartz em si já são mais fortes que Jaspers, elas estariam próximas do nível das Topázios, que são guardas bem mais resistentes e importantes, puramente feitas com a essência da Diamante Amarelo, bem como as Roses eram feitas da pura essência da Diamante Rosa. Fora que é muito louco você pensar em separar a Rose da Rosa em pessoas diferentes, porque ao fazer isso, tudo de ruim, tóxico, deturbado e duvidoso da Diamante Rosa fica só pra ela, e tudo de bom, mágico, altruísta e apaixonante da Rose fica só pra ela. Fazendo isso, você indiscutivelmente torna a Rose uma personagem amável e perfeita, e a Diamante Rosa uma personagem indiscutivelmente terrível. Essa é a primeira mudança aqui. Mas enfim, o que ficaria igual na série, mesmo com uma mudança tão cataclísmica? Uma das coisas imutáveis seriam os traumas do Steven. O que mais faz Steven não gostar da sua mãe, fora ter que pagar pelos crimes dela, coisa que fica igual sendo ela Diamante Rosa ou não, foram os segredos que ela tinha, principalmente fingir que era boa, quando na verdade matou uma diamante para que isso pudesse acontecer. Todas as crises que ele tem até antes de descobrir que na verdade foi pérola e nenhuma Jean foi despedaçada, ainda se manteriam, deixando ele tão a blublé quanto o Steven Universo do futuro. O desenvolvimento de alguns personagens também permaneceria imutável, como Lápis e Peridot, que nunca tiveram necas de a ver com a vida da Rose, do Greg, que nunca quis saber do passado dela, e a Ametista. Pois até quando ela descobre que Rose e Rosa eram a mesma pessoa, as questões pessoais dela estão além do que pensa ou deixa de pensar sobre a Rose. Agora sim, nas mudanças, a primeira delas é como Rose teria conseguido despedaçar uma diamante. Até pufar uma diamante é algo muito difícil, agora despedaçar, meu Deus do céu. Felizmente, a nossa colega camarada Bismuth tem a solução perfeita para isso, o ponto de ruptura. Rose originalmente não aceita aquela arma porque, além de querer sair por aí matando todos os soldados, Bismuth também pretendia usar contra ela, Diamante Rosa, mas, sem serem mais as mesmas pessoas, Rose pode acabar tendo de fato usado essa arma por ser a única forma de realmente despedaçar uma diamante. Só que ao mesmo tempo partiríamos para dois eixos diferentes a partir do momento que Rose realmente usasse ou precisasse usar aquela arma. Ou Bismuth seria pufada igual e mantida presa até o dia que Steven a solta, ou Bismuth jamais teria sido escondida. Seria uma Crystal Jean atual como Garnet, Pérola e Ametista. Elas chegariam no consenso de usar aquilo apenas na Diamante Rosa, porque seria o suficiente e assim tantas vidas não seriam perdidas injustamente pelas 4 desgraçadas que realmente mandavam em tudo. Ao usar essa arma, Rose seria boa demais para mantê-la, a destruindo após o assassinato, e no futuro, sem o ponto de ruptura, se ela fosse presa e Steven a libertasse, poderia realmente ficar presente na série naquele especial da 3ª temporada de vez, e não só perto do fim da série. São mudanças um pouco pesadas, e numa mais leve, só que de partir o coração do mesmo jeito, nunca teríamos o casamento de Ruby e Safira. Pois é, gente, Ruby e Safira só ficam separadas por tanto tempo e pensam sobre a sua relação por causa do choque ao descobrirem que Rose mentiu sobre algo tão grave por milhares de anos. Não sendo mais a Jean que elas odiaram por todo esse tempo, aquele período separadas nunca aconteceria e elas jamais sentiriam a necessidade de realizar uma cerimônia de casamento humana. Essa eu tenho certeza que doeu aqui no coração de vocês. E outro destino cruel seria reservado para todas as gens corrompidas. Com a morte de Diamante Rosa, todas as gens corrompidas jamais seriam curadas. Mesmo com a essência da branca, da amarela e da azul fazendo serviço, não teria como as cores delas gerarem o rosa necessário para aquilo realmente funcionar, condenando a Jasper também a ficar como um monstro corrompido pelo resto da vida dela, algo que não parece um futuro tão desagradável. E isso considerando que Steven conseguisse mudar a ideia das diamantes, porque elas não seriam tão calmas e pacientes com ele não sendo mais a Diamante Rosa no fundo.
Em mais sofrimento, todas as Rose Quartz recolhidas e mantidas no zoológico da Diamante Rosa nunca seriam libertadas. Condenadas para sempre por uma Rose Quartz ser responsável pela morte de uma diamante, elas permaneceriam inertes para todo o sempre, isso se Amarelo não convencesse Azul a matar todas elas de uma vez. Em mais uma desgraça, Spinella permaneceria no jardim para todo o sempre. Sem existir mais Diamante Rosa de forma alguma, ela ficaria lá esperando eternamente, porque com certeza não teria mais um pronunciamento para todo o universo do Steven como porta-voz da Diamante Rosa. Então, talvez a personagem dela sequer existisse, a não ser que fossem parar no jardim por acaso. Quanto mais eu falo, mais você já vai pensar, meu Deus, que desgraça de mudança é essa? Mas é, gato, só parando pra pensar com calma, o que moveu uma pedrinha pode simplesmente causar um terremoto na série. E outra desgraça nessa história seria com a Pérola. Pérola não seria uma Crystal Gem. No lugar dela teríamos outra Crystal Gem principal na série, que poderia ser a Bismuto, ou seria outra Pérola renegada que jamais serviu a qualquer diamante. A personagem da Pérola ainda ia existir, só que como serva pessoal da infame Diamante Rosa depois de ela ter machucado a primeira. E quando Rose Quartz despedaçasse sua diamante, eu duvido que ela iria se aliar a alguém que destruiu quem ela mais amava. Sim, ainda poderíamos ter a Pérola do começo da série igual, só que com um passado muito mais alterado, tipo Rose recuperá-la de quando sua dona não queria mais ela ou algo assim, podendo ter uma relação mais saudável e menos traumática para Pérola. Ou talvez não, poder ser tão alucinada e louca pela Rose como ela é hoje por ter encontrado nela a dona que sempre quis ter. E como grande finale desse circo de desgraças, jamais haveria a Era 3 das Gems, muito menos um mini arco no planeta natal do Steven Diamante Rosa. Sem Rose e Pink serem a mesma Gem, Steven jamais mudaria a cabeça das diamantes e haveria uma Era 3 das Gems. Ele só se restringiria a proteger a Terra do planeta natal como as Crystal Gems sempre fizeram. O fim da quinta temporada e da série aconteceria no dia do casamento da Garnet, só que sem um casamento, tendo a batalha contra Azul e Amarelo com muito sangue nos olhos e talvez até a Branco. Ou ela poderia chegar apenas depois que essas duas não voltassem ou voltassem com más notícias. Sem todas as capacidades de Diamante Rosa, Steven não ia deter duas diamantes, no máximo iriam retardá-las como fizeram com a Diamante Azul, e a única salvação deles e da Terra seria a própria Drusa, que, consciente por causa do Steven, poderia assumir parte da sua forma, mais do que um braço enorme, sem ser ela toda, e ela ser o que derrotaria Azul e Amarelo e as expulsaria da Terra, ou talvez até serem pufadas por ela para não enviarem nada para Branco. Aqui já entra no campo de reescrever o final da série sem tanto heroísmo universal, porque só seriam capazes de proteger o próprio planeta Terra, e isso por causa da motherfucking Drusa, que é bem mais fofinha na série do que nos conceitos iniciais daquele bicho. Inclusive, por mencionar pufar diamantes que são pufáveis como a Rose/Rosa original já prova, tem outro ramo dessa teoria que basicamente apaga tudo que eu disse a vocês até agora. E se Rose pufasse Diamante Rosa ao invés de matá-la, utilizando o mesmo truque da espada e os cacos falsos originalmente? Estando muito bem guardado em um baú trancado para que Steven não possa estourar a bolha sem querer, que nem ele fez com a Bismuto. E na hora certa, Estevão descobriria que sua mãe jamais mataria alguém, porque é doce demais e do bem para isso. Só a manteve dormidinho esse tempo todo, sendo a única carta da manga, além da Drusa, que as Crystal Gems teriam para friar Amarelo, Azul e Branco. Resumindo toda essa ópera teórica, não seria melhor que Rose e Diamante Rosa fossem gems diferentes. Tudo ficou mais complicado ou mais cruel com essa mudança. Seria sim um universo alternativo muito interessante, mas que seria muito mais cruel e contra a mensagem de perdão e mudança que a Rebecca Sugar faz questão de passar durante o desenho inteiro. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo de Steven Universo sem ser ideal para dar uma variada. E se tiver outro tema legal desse, eu posso trazer, porém não garanto nada. Comente se vocês gostaram desse universo e se acham que seria melhor. E até o próximo vídeo.